Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes, aí na companhia da sua família, na companhia dos seus amigos, seja da escola, seja do bairro, da rua, não importa. Mas o que é importante é que você esteja também na companhia do nosso amigo Jesus e do nosso doce amigo Espírito Santo também. Bom, pessoal, eu estou aí com vocês, né, aprendendo, né, nós aprendendo juntos sobre a vida do personagem maravilhoso da Bíblia, sobre a vida de José, mas eu vou dar uma pequena interrompida nessa série de histórias que estou contando para vocês. Por quê? Amanhã é dia 15 de novembro, né, de 2025, e amanhã nós temos uma comemoração muito importante aqui no nosso país. Que comemoração é essa, professora Esther? Amanhã nós comemoramos o quê? A proclamação da República. Isso mesmo. E eu não poderia deixar passar em branco esta data, né, tão importante para o nosso país. Por que ela é importante para o nosso país? Depois do dia 7 de setembro, onde a gente comemora a independência do Brasil, nós proclamamos o quê? A República, que nós deixamos de ser um país com regime de governo monárquico e passamos a ser o regime de governo republicano. Então, ó, a independência do Brasil significou estar livre para plantar, para colher, produzir e explorar as nossas riquezas. Estar livre representava não ter mais que ser governado por Portugal. Assim como falamos, quando alguém faz 18 anos, que ele chegou o quê? A sua maturidade, ou seja, já pode caminhar sozinho. Então isso representou a independência do Brasil. Agora, a proclamação da República refere-se ao evento de 15 de novembro de 1889, em que militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia e instauraram um governo republicano no Brasil. Segundo os historiadores, né, foi um golpe de Estado, porque o movimento de natureza político-militar e com pouca participação popular destituiu o imperador Dom Pedro II e estabeleceu uma república presidencialista no Brasil. Então, em 15 de novembro de 1889, militares do Exército Brasileiro marcharam até o quartel-general no Rio de Janeiro e depuseram o chefe de governo, Visconde do Ouro Preto. A República foi proclamada pouco depois, com a instauração de um governo provisório. E aí Dom Pedro II foi deposto e exilado, marcando o fim do Império Brasileiro. E para muitos historiadores, o evento foi um golpe de Estado porque foi imposto pelas forças militares sem participação direta da população. Então, o 15 de novembro é um dia de extrema relevância para nós brasileiros. Por quê? Porque foi nessa data, né, há 134 anos atrás, que aconteceu a proclamação da República. Em linhas gerais, o regime monárquico, vigente até então, já não vinha agradando determinados setores da sociedade brasileira, tal como os militares, as elites emergentes, os políticos, as classes populares e os escravos. Esses grupos, de acordo, né, com o que a história conta, se uniram em um golpe que derrubou a monarquia e expulsou a família real do Brasil. Então, a partir do 15 de novembro, passamos a ser uma nação com poder descentralizado, tendo sido implantado o quê? O federalismo. Por isso que nós chamamos República Federativa do Brasil. O que é federalismo? Nós temos vários estados. O Brasil se tornou também um estado laico.
e o presidencialismo tornou-se o sistema de governo. De todas essas mudanças substanciais ocorridas, a mais significativa para nós cristãos talvez seja o laicismo. O que é isso? Consiste na característica dos estados que assumem uma posição de neutralidade perante a religião, a qual se traduz em respeito por todos os credos. Então, ainda quando estava o Brasil sendo governado pelo Império Português, né, pelo imperador Dom Pedro II, a única religião que era benquista, ou que estava aqui no Brasil, era a religião do imperador, ou seja, o catolicismo. Então, as outras religiões, né, seja as religiões de matriz africana, seja as religiões protestantes, elas não eram vistas com bons olhos. Mas quando passou-se ao sistema de governo republicano presidencialista, aí houve o quê? Uma aceitação dos outros credos, das outras religiões. Mas o que eu quero, turminha, tá trazendo para vocês aqui? Eu já contei para vocês que nós não somos cidadãos simplesmente brasileiros. Nós não somos só cidadãos do Brasil. Nós, cristãos, somos cidadãos de duas pátrias, isso mesmo. A pátria terrena, que é o Brasil, né? Nosso país de origem, e a pátria celestial, que é o céu. Mas, falando em formas de governo, que é o que nós estamos falando aqui, né? Que nós saímos o Brasil da monarquia para a república. Qual forma de governo que representa o céu? A monarquia ou a república? Qual assim, se nós formos ver umas características das formas de governo, né, desses dois tipos de governo, qual é que mais se compara ao governo celeste? Então vamos lá, ó. Existem outras formas de governo, além da monarquia e da república. E apesar de muitas discussões, né, existem hoje países que adotaram outros tipos de governo. Tem países que são socialistas, tem países que são comunistas, mas a maioria dos países no mundo são países onde adotaram a república. Então, ó, a palavra república vem do latim res publica. Ela se refere a coisas do povo. Tem como finalidade um governo em favor do bem de todos. E se diferencia da monarquia por não ter um rei, mas um presidente, e por ter a administração pública dividida em vários setores. Entre outras características da república são a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Então, na república, todos os cidadãos são iguais. A divisão também dos poderes em 3 tipos de poderes. Então, o Estado, o governante, é dividido em 3 tipos. O legislativo, que cria as leis, o judiciário, que julga e que mantém, vê se essas leis estão sendo cumpridas, e o executivo, que executa. E a elegibilidade é que todo cidadão tem direito de participar do processo eleitoral do governo, podendo também vir a se candidatar para exercício da administração pública. Isso no sistema republicano. E o tempo também, o presidente ou primeiro-ministro, né, porque tem o sistema república parlamentarista, o governo possui um tempo determinado de atuação. E a responsabilidade, uma vez que o chefe do executivo está submetido à lei, ele responde por suas decisões políticas e pelos danos que pode vir a causar. Então, uma república pode seguir, ou seja, o sistema presidencialista,
Nele, o presidente é reconhecido como chefe de Estado e de governo, por exemplo, aqui no Brasil, e também a República parlamentarista, onde há um primeiro-ministro, né, que representa a nação internacionalmente, e o presidente como chefe de governo, que, por exemplo, a França e o Portugal são esses tipos de governo que existe lá. Agora, mas será que no céu é assim? Ele é governado pelo sistema presidencialista? Porque aqui nós vimos, que o sistema presidencialista é o Estado que manda, né? Através dos três poderes, executivo, judiciário e legislativo, né? Os representantes são colocados lá através do voto do povo, do voto popular, né? Da população. E ele é comandado por quê? Por um presidente. Isto é o sistema republicano. Mas e o sistema monárquico? Como que é a monarquia? Então, a fórmula de administração política na monarquia, ela é centralizada em uma única pessoa, uma única figura, ou seja, o rei. E ela tem, entre outras características fundamentais, a hereditariedade. Isso mesmo. Então, no sistema monárquico, quem manda lá, manda, mas não pede, é o rei. Isso mesmo. É o rei que comanda. Então, turminha, nós como cidadãos do céu, nós podemos ver que o céu, ele é regido pelo sistema o quê? De monarquia. É o sistema monárquico e também através da meritocracia. Por quê? Quando se fala da hereditariedade, que é uma das características da monarquia, o que é hereditariedade? É o governo que é passado aos descendentes do monarca, tomando o poder, um direito dado pelo nascimento. Então, quando há um governo monárquico no país, como por exemplo lá o Reino Unido, a Inglaterra, lá a gente vê que a rainha Elizabeth morreu e quem assumiu o trono? O seu filho mais velho. Por quê? Por causa da herança, hereditariedade. Então, esse direito foi dado para o rei Charles por direito de nascimento. Mas e nós, como cidadãos do céu? Porque o céu é regido por quem? Pelo nosso rei, por Deus, né? E o nosso rei Jesus. Como é que nós temos esse direito? Como é que esse direito é dado por nós? Nós como cidadãos lá, né? Desse sistema monárquico. Tá aqui, a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 21, fala bem assim, ao que vencer lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aí, no capítulo 2 e no versículo 10, fala assim também, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, nós, como cidadãos do céu, nós temos esse direito de hereditariedade. Mas como é que nós recebemos, esse direito de hereditariedade? Porque na monarquia, a perpetuidade e a irrevogabilidade, ou seja, é vitalício o direito de receber, de você estar ali, né, como filho de rei, aquilo é vitalício, é para a vida toda, o seu direito de nascimento. O monarca permanece no poder até o fim da sua vida ou até a sua abdicação. E nós, como cidadão do céu e filhos de Deus, filho do rei Jesus, em João 3,16 fala sobre isso,
né, sobre a nossa vitalicidade, ou seja, que é vitalício. Como é que eu consigo ser cidadão do céu, ser filho de Deus? Como é que eu sei que isso é vitalício? Porque tá aqui, ó, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus era o Filho único, Deus só tinha ele como filho único e o primeiro, primogênito. Mas quando eu aceito Jesus dentro do meu coração, então eu tenho esse direito de ir morar no céu como cidadão do céu. E há também o caráter consensual, pois o monarca passa a seus descendentes e eles são aceitos, né? E seguidos e amados por seu povo. Então, João 1,12 também fala, ó, sobre essa hereditariedade. Como é que eu me torno herdeiro dos céus? Como é que eu me torno herdeiro dessa coroa que Deus preparou para mim? Tá aqui, ó, em João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, ou seja, recebeu Jesus dentro do seu coração, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a partir do momento que você aceita Jesus dentro do seu coração, você se torna cidadão do céu. Você deixa de ser um simples súdito e passa a ser filho de Deus. Está aqui, ó, no versículo 13. Os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne e nem da vontade de varão, mas de Deus. Então, a partir do momento que você aceita Jesus dentro do seu coração, você se torna o quê? Por meritocracia, filho de Deus, cidadão do céu e tem direito a morar no céu. Então, o céu é um exemplo maravilhoso do governo de monarquia. Nós, como cidadãos aqui, nós como brasileiros, temos nosso sistema de governo presidencialista, republicano presidencialista. Mas como cidadão do céu, nós temos como sistema de governo a monarquia, porque Deus é nosso Pai Rei e através do seu Filho, o Rei Jesus, nós nos tornamos também filhos de Deus e cidadãos do céu com direito a ir morar no céu e morar lá na nossa outra pátria, a pátria celeste. A partir do momento que nós aceitamos Jesus no nosso coração, nós nos tornamos o quê? Cidadãos do céu, tendo o direito de morar nessa pátria maravilhosa que é o céu. Então, turminha, que nós não nos esqueçamos disso, que nós somos cidadãos de duas pátrias. Então, ó, sendo assim, né, sabendo agora que nós somos cidadãos de duas pátrias, nós podemos professar, né, aqui no Brasil, já como nós vimos que quando entrou o sistema republicano, aí todo mundo podia externar, né, o seu amor a Deus, o seu amor a Jesus. Então nós podemos hoje livremente professar a nossa fé em Cristo Jesus aqui no nosso país. Isso não é uma coisa boa? Mas diante disso, qual é o nosso papel quando o assunto é política? Porque fé e política se misturam? Será que se mistura? Há espaço para ambas na mesma discussão? Sim, há espaço. Porque todo cristão eleitor tem o direito de se empenhar para que o seu candidato preferido se eleja. Mas a missão de nós como igreja, será que nós como igreja, nós devemos, assim, a nossa parte, digamos que cristã, nós devemos, nosso papel como igreja é estar divulgando, né, lá dentro da igreja, na hora do nosso culto, nós devemos estar falando de política?
Não. Na hora que nós estamos lá dentro da igreja, nós estamos o quê? Pedindo a Deus pelos nossos, o quê? Governantes. Por quê? A missão da igreja não é mudar a nação por meio de um partido político, mas da pregação do evangelho. Nós temos que orar pelas autoridades constituídas. Nós, como os cristãos, devemos fazer um chamamento à oração, traçando qual deve ser a nossa postura perante as decisões diplomáticas do país. Então, oremos para que a confrontação política não aumente as vítimas em nossa sociedade. Devemos interceder para que o nosso país encontre caminhos de dignidade, para que a corrupção seja combatida e que reformas necessárias sejam realizadas. Devemos respeitar e honrar aos governantes devidamente e honestamente eleitos pelo voto popular, e é importante votar bem e certo e condenar posturas enganadoras. Portanto, neste 15 de novembro, lembre-se da proclamação da República, um marco na nossa história. Demonstre seu orgulho e carinho pelo Brasil, sem deixar de lado a sua fé. Reúna sua família, ore pela nossa nação, que tanto necessita do cuidado do Senhor, independente do partido político, da religião, da ideologia e afins. Ame com ações o país e os nossos irmãos compatriotas. Por quê? A palavra de Deus nos fala isso daqui, ó. Olha só o que está escrito lá em Salmos, no capítulo 33 e 12, ó. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Salmo 33 e 11. Então, aqui está falando que bem-aventurada é a nação, é o país em que Deus é o Senhor. E como é que a gente faz para o país ter como Senhor o nosso Deus? Nós, cristãos, devemos o quê? Estar intercedendo, orando pelos nossos governantes. Porque daí, mais pessoas dentro da sociedade que professam a sua fé em Deus, estar lá no governo, criando leis que favoreçam a família, favoreça a sociedade, favoreça a escola. Porque, ó, na Bíblia fala também, ó, tá lá, Isaías 51:4, ó. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclina os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Isaías 51:4. Então, quando o país se atenta para ouvir a voz de Deus, para clamar ao Senhor, ou inclinar os ouvidos para buscar o Senhor, aí, ó, o país vai ser um país o quê? Abençoado, bem-aventurado, ó, como está aqui em Salmos 31 e 12. Bom, turminha, como eu falei para vocês, não poderíamos deixar de passar essa data em branco, né? Então, você aí, ó, ore pelo nosso país neste 15 de novembro. Você, como pequeno cidadão brasileiro, peça a Deus para que nós tenhamos um governo segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, porque na Bíblia fala também que a nação que é governada por Deus, o povo é abençoado, mas a nação que é governada por ímpios e por injustos, o povo geme. Então, às vezes, a gente fica reclamando, ai, mas esse governo não é bom, ai, mas nós estamos sofrendo. Mas e aí, na hora de votar, você pensou em votar? Votou lá, não prestou atenção se a pessoa tinha uma vida ilibada, se era ficha limpa, se a pessoa realmente estava preocupada com o bem da população, em criar leis que favorecessem a população, ou simplesmente votou por votar. Então, você como criança, você tá aí, ó,
ainda não vota, mas tem muitos, né, pré-adolescentes de 16 anos que já votam. E aí, você vai votar lá na patotinha, naquele que é amiguinho do amigo, ou você vai entrar lá, ó, na internet, vai digitar o nome da pessoa e ver se ela é uma pessoa que já é um político, já criou leis que favorecem o país, que criou leis que para o bem da população, ou se é uma pessoa que tem a vida suja, não é uma pessoa que tem a vida ilibada. Então, nós temos que ter o quê? Cidadãos conscientes do nosso papel. E o nosso principal papel é o quê? É o voto, não é? É aonde, ó, é o nosso governo terreno, é o quê? É democracia. Então, se é um governo democrático, é governo do povo para o povo. Então, o povo está exercendo realmente, de fato, o seu direito, o seu direito de votar, mas o seu dever também de cobrar, né? Em quem você votou, para ver se ele está realmente fazendo aquilo que é certo, que é bom para o nosso país. Então, essa é uma data para nós orarmos, né? Agradecermos a Deus por esse país maravilhoso que nós temos, porque nós somos um país aonde tudo que se planta dá. É um país riquíssimo, de um povo riquíssimo. Aqui no Brasil, nós temos pessoas de todos os lugares do mundo que moram aqui, que têm prazer na nossa pátria. E muitas vezes nós que somos brasileiros não damos valor. Eu tenho assim vários amigos conhecidos que às vezes viajam para fora do Brasil, vão para o exterior, para outros países, e quando eles chegam, eles falam: ai, nossa, que delícia, graças a Deus, voltei para o meu país, ai, como que é bom, porque a gente só dá valor quando tá longe, né? Quando tá aqui não dá valor. É igual quando a gente tem o papai e a mamãe, às vezes não valoriza o amiguinho, não valoriza a professora, só valoriza depois que perde. Liberdade é a mesma coisa. A gente tem liberdade para tudo, mas só valoriza depois que perde. Então, que nós sejamos conscientes. Olha só, o dia da proclamação da República, nós temos um hino da República. E o coro, né, do hino canta bem assim, ó: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, nas lutas, nas tempestades, da que ouçamos tua voz. A voz do quê? Da liberdade. Então, ó, a nação que tem Deus como seu Senhor é uma nação que é livre. Então, que nós oremos para que o Brasil também fique livre da corrupção, da ganância, e principalmente nós, né? Isso estou falando em termos de Brasil, mas nós como cidadãos do céu, que nós oremos também, peçamos a Deus que nós ficamos livres o quê? Do pecado. Porque para entrarmos na nossa cidade lá de cima, que é o céu, nós temos que ter os nossos corações limpos. Porque se nós tivermos com o nosso coraçãozinho assim, ó, cheio de pecado, nós não vamos conseguir entrar no céu. Para entrar lá, nós temos que estar com o nosso coração livre do pecado. Então, quando a gente está livre do pecado, nós temos o quê? A nossa liberdade em Jesus. Isso mesmo. Porque Jesus é que nos dá a liberdade para sermos cidadãos conscientes, para sermos o quê? Livres, né, de tudo enquanto é coisa ruim, seja pensamento, seja palavras, ou seja obras. Bom, turminha, vamos fazer uma oração? Agradecer a Deus pelo esse nosso país maravilhoso e por nós termos o privilégio de ser cidadãos de duas pátrias, a nossa pátria Brasil e a nossa pátria celeste. Vamos lá? Querido Papai do Céu, eu te agradeço pelo Senhor ter nos dado o direito de sermos cidadãos do céu, de sermos filhos de rei, através do sacrifício do seu Filho Jesus. Obrigado, Jesus, por tão grande sacrifício que o Senhor fez ali na cruz, para que eu pudesse ter o perdão dos meus pecados, ter a minha salvação e me tornar um cidadão da pátria celeste. Também te agradeço, papai, pelo meu país. Te agradeço, papai, pelos nossos governantes. Senhor, dê a eles a mente
de Cristo, porque se eles tiverem a sua mente, papai, eles vão governar com justiça, eles vão criar leis para que beneficie a população em todas as áreas. Obrigado também, papai, pelo nosso país, nós ainda podermos proclamar o teu evangelho, podermos falar da sua palavra, para que não só eu, mas todos possam dizer: eu tenho dupla cidadania, cidadania brasileira e cidadania celeste. Obrigado, Senhor, pelo nosso país. Cobre o nosso país com teu sangue. Coloca seus anjos de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, para que, através da sua justiça, o nosso país seja governado. No nome de Jesus, amém. Olha só, turminha, eu trouxe uma musiquinha aqui para cantar com vocês, que fala sobre a nossa cidadania celeste. Bem assim, ó. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem da artilharia vá, nem aviador seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Soldado de Jesus, soldado de Jesus. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia vá, nem aviador seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Então, que assim como eu, você seja um soldadinho de Jesus para proclamar o evangelho dele, o evangelho da salvação, a todos os seus amiguinhos. Porque quanto mais soldadinhos de Jesus nós tivermos aqui no nosso Brasil, tivermos aqui no nosso país, mais o evangelho vai ser proclamado e mais cidadãos do céu nós vamos ter também. Bom, turminha, um beijo para vocês. Espero vocês no nosso próximo encontro, tá? Para continuação da vida de José, tá? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, clica lá no sininho, na opção todos, para que todas as vezes que eu postar um vídeo, vocês recebam a notificação do YouTube. Curta, comenta, compartilha, tá bom? E não se esqueça de orar amanhã pelo nosso país.